Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Naira Shoa e hoje o tema nós vamos falar sobre uma diferença entre negligência e erro. Vem comigo. Bom, primeiro eu vou falar aqui as definições de erro e negligência. Bom, o erro é o resultado de um processo de avaliação que deu um erro, né? Você foi fazer um passo a passo ali, em algum momento aconteceu um erro. Porém, pode ter trocado um sinal, né? Se precipitar em uma decisão, isso é um erro. Porém, a negligência, ela tem um cunho mais profundo e ela é mais fácil de ser percebida no dia a dia. Porque a negligência, ela é uma omissão, é uma falta de dever cumprido. Faltou ali o cumprimento de um compromisso, faltou ali a intenção de concluir aquela situação, ou até mesmo, né, quando se a gente colocar no cunho familiar, a negligência de pais que se omitem a cuidar dos seus próprios filhos, a criar seus próprios filhos, trazendo assim um cunho de negligência para aquela criação, né? Quem é filho aí de pai e mãe que era negligente sabe a sensação que é de que parece que não existe para aquelas pessoas, né? Então acaba que essa responsabilidade fica ali para terceiro. Geralmente são os avós que tomam essa posição de criar mesmo, né? Então a omissão, a negligência é quando o indivíduo ele decide que não vai fazer aquilo ali. É quando ele sabe que mesmo a importância do seu papel fundamental naquela posição, seja ela familiar, profissional, enfim, mesmo ele sabendo da sua importância naquele lugar, ele decide não se desenvolver para aquilo. Ele decide que não vai viver aquele papel de uma forma com excelência. O erro, né, ele é mais fácil também de ser perdoado. Uma coisa é, ai, a minha mãe, ela sempre foi uma boa mãe. Porém, num dia tal, aconteceu uma situação muito pontual e ali ela errou comigo, né? Ela brigou comigo por um motivo que eu não tinha culpa, mesmo assim ela não quis me ouvir. Ali foi um erro. Outro erro é quando, mesmo exemplo materno, né? A minha mãe, ela me deixava com a minha avó para ir para as festas, para viver a vida dela, e não se preocupava como eu ia para a escola, como é que eu ia na minha vida, não se preocupava se eu estava precisando de uma coisa ou não. Isso aí é negligência. E a sensação que um filho que passa por negligência é ser órfão de pais vivos. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso país cada vez maior, cada vez mais crescente. Um detalhe muito importante é que os avós de antigamente, eles criaram seus filhos. Porém, os avós de hoje, eles não criaram seus filhos foram criados pelos seus bisavós, né? No caso assim, pelos bisavós da última geração, e nem pelos pais. Hoje, dá um telefone na mão da criança e aquela criança ali, ela vai se desenvolver. Deus sabe com o que ela está assistindo. Isso é uma realidade hoje, não é uma coisa assim futurista. Acontece já. E nós precisamos ter essa consciência de que a fatura chega. A fatura chega, em algum momento ela vai chegar. E quando esse momento de prestação de contas chega, não há palavra, não há situação que possa cobrir tudo o que aconteceu. Então, qual é o legal? É você perceber suas ações hoje. Porque por mais que as suas ações hoje sejam diferentes de um tempo atrás, talvez você tenha sido negligente até hoje. Hoje você tem a oportunidade de começar a não ser mais uma pessoa omissa, a começar a olhar para aquilo que você tem nas mãos e ser diligente. E essa é a diferença, é uma diferença muito grande em acertar e ser diligente, em errar e ser negligente. Negligente é negar algo que é necessário. Diligente é dedicar-se com amor, com esmero, com afã. E quando você decide que não vai ser mais uma pessoa negligente, mas sim uma pessoa diligente, você não tem como mudar o passado, porém, você tem como reformular este futuro. As consequências da época da negligência virão, inevitavelmente. Isso aí é algo que você não pode pensar, mas ela tem que me perdoar, ela tem que passar por cima disso aí e a gente seguir em frente. Você tem que esperar o tempo do outro também, né? Perdoar-se, permitir que o outro possa perdoar-se, perdoar o outro e seguir em frente, mesmo com as consequências não sendo as melhores. Lembre-se, cada ação há uma reação. E a nossa vida, ela é vários ciclos, né? Ela é formada de vários ciclos de plantio. Você vai lá, planta uma semente, passa a estação, ela floresce e você vai lá e colhe.
Então, sempre vai ter novas sementes para você plantar. Então, você precisa escolher hoje quais serão as novas sementes que você vai plantar no jardim da sua vida. E trazer essa intencionalidade de ser uma pessoa diligente, de ser uma pessoa que busca acertar nas suas escolhas, nas suas decisões, naquilo que está na sua mão, poder ser algo que vai ser valioso daqui a algum tempo. As sementes, geralmente, quando a gente vai falar de agricultura, eu comecei a criar plantinha, né? E tem algumas plantas que eu já comprei a muda, outras já cresceram tanto que eu fui fazendo outras mudas daquela planta. E tem plantas também que eu comprei a semente, coloquei ali, fiz todo um preparo para ela. E numa escala muito pequena, né? Então ali um vasinho, aí você bota um pouquinho ali, espera e você vai cuidando, vai aguando. Mas quando você imagina, e ela dá aquele trabalhozinho porque ela é um bebê, e você tem que estar ali olhando, ver como é que tá, o que é que ela precisa, aquele vasinho para poder gerar ali meus pezinhos de camomila, né, que eu plantei. Então, assim, mas imagina uma larga escala, né, hectares e hectares de milho, de soja, o trabalho, o maquinário que dá. Se você for pegar hoje, né, essas plantações, elas são de máquinas automáticas, que parece que nem tem uma pessoa ali dirigindo o carro. Ele é todo automatizado, tem uma pessoa na central que vai cuidando daquele lote ali. E é bem interessante a forma como isso acontece. Porém, na nossa vida, você imagina os mesmos hectares. Aqui não tem maquinário. O maquinário seria as suas ações. E quando você é negligente, é como se o seu carro ele fosse sem rumo, dando voltas e voltas, e ele não planta direito, planta 3, 4, 5 sementes no mesmo buraco, diferentes, e elas não conseguem germinar de forma legal, e fica assim uma coisa desorientada. Porém, quando você começa a ter intenção do que você está fazendo, agora você vai seguir um fluxo, você vai seguir um sistema que vai funcionar. E é isso que acontece quando você decide ser diligente. Você começa a dar comandos e organizando sua vida de forma com que aqueles frutos, eles vão ser mais saborosos, mais organizados. Agora a maçã vai nascer com cara de maçã, porque quando a vida ela é desorganizada, né, a pessoa abre um buraco e coloca semente de uva, semente de maçã, semente de melancia. E como é que vai nascer uma árvore desse buraco, cheio de semente estranha, né? No comecinho é até fácil ali, mas com pouco aquilo ali não vai dar, não vai ter como crescer bonito do jeito que é para ser. Então, aquilo ali, uma semente vai atrapalhando o crescimento da outra até que elas não conseguem fazer o seu papel fundamental. E esse é um pilar que nós, seres humanos, precisamos desenvolver. O pilar da organização interna. Ter um olhar para si de isso aqui é fruto do que eu fiz até ontem. De hoje em diante, eu vou plantar novas ações que vão me gerar novos resultados. Claro que a vida ela é cheia de altos e baixos. E você não pode decidir o que vai acontecer na sua vida daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a 2 horas, porque nós sofremos interferências de terceiros o tempo todo. Mas aquilo que depende de você, isso que depende de você, os seus estudos, os seus investimentos, a sua família, a sua casa, a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, o seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com Deus, todas essas coisas que não são transferíveis, tudo isso precisa de um olhar de alguém que deseja ser diligente. Colocar o amor naquelas ações, colocar amor naquilo que você vai fazer. Afinal, é o seu nome que está ali. Afinal, tudo aquilo ali aconteceu porque fulano estava envolvido. Porque Beltrano, Ciclano e fulaninho de tal são pessoas que não têm diligência com aquilo que fazem. Então, não são pessoas legais para se contar. Mas por causa de fulano, que é diligente, que sabe como fazer as coisas e procura sempre fazer bem feito, isso aí funcionou. Então, seja você a pessoa que tem a intenção de fazer acontecer. Uma família bem-sucedida, amorosa, filhos que sabem que os pais se importam com eles. Filhos que sabem que se fizerem algo que vai fora um pouco assim daquilo que lhe é esperado, daquilo que lhe é imposto. O que é imposto para um filho? Vamos botar assim, até a adolescência. Que ele estude, tire boas notas, se relacione bem, tome boas escolhas. E nessa faixa etária de até a adolescência, os pais são fundamentais nisso. Fundamentais.
Então não abra mão de ser fundamental na vida do seu filho. Não abra mão de ser fundamental na vida do seu cônjuge. Ah, porque ele sabe o que é bom para ele. Ele que se vire com a decisão dele. Ele que vai colher. Não, que vai colher é toda a sua casa. Se o seu marido tá indo pro abismo e você tá deixando ele ir, vai cair todo mundo da família junto. Porque família é isso. Nós somos interligados, querendo ou não, gostando ou não. Então, quando você decide que sua família vai ser uma bênção e você toma a postura da autorresponsabilidade, o que você acha que vai acontecer? Fica aí a reflexão. Eu quero agradecer a sua presença até aqui e já te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Compartilhe com sua família, com seus amigos e vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Um beijo grande e até o próximo vídeo.